tudo bom? Eu sou a Quinha, ou a Érica, ou enfim, a Eriquinha. Estou aqui junto com o César na criação do Farofa Cósmica ou da Farofa Cósmica, fica à vontade. Nós somos um blog sem preconceitos, sem gêneros. A gente está aí pro mundo. E a gente começou, como eu vou dizer? A gente começou numa piração do César, isso tem muito tempo, e eu só fiquei enrolando o César, tipo pedido de namoro mesmo. Ele quer namorar comigo? Eu falo assim, eu vou pensar. Foi o que aconteceu basicamente. E aí, alguns meses depois, estamos aqui, enfim, inaugurando nosso querido filho Farofinha. Então, gente, Farofa Cósmica é um filho do Covid da quarentena. Longe da gente falar que tem um lado positivo nisso, mas a gente ficou mais tempo em casa. E aqui a gente se conheceu trabalhando, falando de cultura pop, falando de livros, de filmes, de coisas assim, num outro portal há muito tempo. E depois que a gente saiu de lá, a gente ficou com essa vontade de falar e sempre surgia das nossas conversas. E aí a gente estava um dia conversando, aí surgiu o assunto de fazer um podcast. E quando a Quinha e eu fizemos a reunião, ficou, a gente precisa de um nome. Ficamos 5 minutos em silêncio, praticamente sem saber o que dizer. E veio do nada na minha mente Farofa Cósmica, que a gente fala de qualquer coisa. E pesquisamos no Google, não tem nada com Farofa Cósmica, então se surgir de agora em diante, a gente é que vai processar vocês. Porque também quem mais no mundo, além de 2 piscianos, vão ter essa ideia, eu desconheço. Isso é um detalhe importante. Somos piscianos, os dois. E a diferença é mínima entre um dia e outro. Verdade, a gente ainda faz aniversário bem perto. 8 dias de diferença. Mas aí é isso, a gente sempre gostou de ler, sempre gostou de ter... Isso soa muito sério quando eu falo assim, mas a gente sempre gostou de ter uma análise crítica das coisas. Mas a gente gosta de falar disso em tom de conversa de bar de cozinha, do que vocês quiserem, para compartilhar coisas, ouvir de vocês o que vocês gostam também, trocar ideia. É um ótimo jeito de passar um tempo, é um jeito de tornar a nossa vida em quarentena mais fácil, né? E basicamente é isso. Bom, então, agora que a gente já contou para vocês o que é Farofa Cósmica, bagulho doido aí, a gente vai falar, então, um pouco da gente. Eu vou pedir a Quinha para se apresentar primeiro. Então, galera, meu nome oficial tá lá registrado na carteira na certidão de nascimento, é Érica Fontinelles, Pacheco, mas eu uso Quinha por questões sentimentais, porque todo mundo me chama de Quinha. Inclusive, se alguém fala Érica, eu acho que eu tô levando um esporro. É basicamente desse jeito. E aí, eu vou resumir muito a minha vida acadêmica, porque ela flutuou em várias áreas durante um tempo, mas oficialmente eu sou formada em letras mesmo, bonitinho, assim, então a paixão com a literatura, com esse mundo literário, ele vem já de outras décadas. Sou formada em letras pela UF, tenho 2 pós, uma em literatura hispano-americana, porque eu sou formada em letras espanhol, então eu puxo sardinha muito para o espanhol. Então, eu sou formada em literatura hispano-americana, tenho uma pós em literatura hispano-americana. E, enfim, a outra pós não tem nada a ver com o que a gente vai fazer aqui, mas tudo bem. E sou aquela pessoa que entra numa livraria e sempre sai com um livro embaixo do braço, independentemente de eu lê-lo instantaneamente depois ou não. Eu gosto muito de ler. Então, quando o César fez esse convite com relação ao Farofa Cósmica, foi muito bom, porque eu tenho notado que eu tenho lido muito pouco, assim, eu tenho sido mais professora e menos leitora. Então, acho que isso me dá um estímulo para voltar a ler e voltar a frequentar a minha pequena biblioteca. Tem mais de onde veio tudo isso. Mas é isso, assim, eu gosto de ler. Não sei se eu nasci leitora, mas leio desde pequenininha. Mas mais para frente a gente fala, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E é isso.
E aí, César, você? Da onde você surgiu? Bom, então, eu desde que eu me entendo por gente, porque como um bom pisciano escapista, eu sempre gostei, eu sempre mergulhei muito nos universos de ficção, digamos assim. Sempre gostei muito, sempre viajei com música, com leitura, com os jogos. Eu gosto muito de videogame, estou sempre jogando. E tudo isso sempre me fez viajar. Para mim, objetivo de vida, para mim, não é ter um casarão ou fazer uma viagem mega cara. Para mim, é poder ir no meu cinema, ver os filmes que eu gosto, ver as histórias que eu gosto e viajar nelas. Coisa que não está dando para fazer muito, né? Não tem cinema, estou ficando maluco, inclusive. E academicamente, eu estou cursando publicidade, quase formado, mas ainda vai demorar um pouco. É uma área complicada. Vamos lá, que área não é complicada hoje? Mas até um dos motivos que me atraiu para essa escolha de publicidade é que termina sendo muito ligado à cultura pop, essas coisas assim. Então, e aí basicamente é isso. E assim como Motinha, eu sempre li, mas de uns anos para cá, eu tenho lido menos, aí eu me esforço para voltar a ler. É até um bom gancho assim para o nosso próximo assunto, que que a gente queria trazer aqui é a nossa história de como a gente começou a ler. Inclusive, vocês aí que estão ouvindo, a gente vai divulgar e-mail, a gente vai divulgar espaços aí para vocês comentarem. Se vocês quiserem contar histórias de como vocês começaram a ler, passe para a gente que de repente a gente lê no próximo episódio, a gente compartilha as histórias legais, que esse é o nosso objetivo. Bom, então, como a gente começou com leitura, tu quer fazer isso primeiro, Kim, ou eu? Não sei. Posso fazer. Bom, como começou a minha história com a leitura? Eu não lembro muito bem o ano, porque eu ainda era muito, muito criança, mas eu tinha um avô, pai do meu pai, que ele só cursou mais ou menos até a quinta série. Então, era basicamente semi-analfabeto, né? Para a época, a quinta série era o nosso meio que beabá. E aí, só que meu avô era uma das pessoas mais inteligentes que eu conhecia, porque ele lia, mas ele lia absurdamente, ele lia de tudo e qualquer coisa. Ele ia dos livros grossos à bula de remédio, nesse nível, ele lia tudo. Então, qualquer assunto que você fosse puxar com meu avô, ele ia saber falar. Então, assim, o grau de escolaridade dele pouco interferiu no tipo de pessoa que ele era com relação à leitura. E eu achava isso fantástico, muito fantástico. Então, eu comecei a ler, acho que meio que sendo incentivada. Ele não me incentivava, ele não me dava um livro, vai ler, assim, mas eu via, sabe? Era um exemplo espelhado. Eu vi ele fazendo, eu queria fazer igual. E aí eu comecei de baixo, comecei com a Turma da Mônica, eu acho que todo mundo começou bem ou mal com a Turma da Mônica. E eu tinha coleções e coleções de gibis, que chegou um dado momento eu não tinha mais onde guardar, então eu ia com meu pai para a feira, levava os meus gibizinhos para a feira, e aí eu trocava com a moça da feira, eu dava os meus para ela, ela me dava uns gibis novos, e a gente começou com esse sistema de escambo. E aí fui indo para... fantástico isso. E aí eu fui indo para lugares mais... alçando voos mais altos. E aí eu fui... E aí minha primeira leitura de livro efetiva, assim, que me vem na memória, é toda a coleção dos Caras, do Pedro Bandeira, que não tem idade, gente. A gente sempre... o Pedro Bandeira, ele escreve muito para um público infanto-juvenil, mas você adulto que quer ler Pedro Bandeira, se joga porque é maravilhoso. E aí eu comecei com todas as drogas, droga do amor, droga da obediência, todas as drogas eu estava me jogando. E foi aí que acho que eu tive o meu pontapé inicial, foi realmente os livros do Pedro Bandeira. Gravei, inclusive, o poema da Marca de uma Lágrima, eu tinha decorado até, eu acho que eu tinha decorado até bem pouco tempo atrás. Eu amo esse livro. Amo, eu chorava olhando. Pedro Bandeira é fantástico. Então, assim, meu caminho literário começou por aí. Aí depois eu
fui, né? Me joguei Harry Potter. Harry Potter cresceu comigo. Eu tinha 11 anos, Harry Potter tinha 11 anos. Então foi muito legal crescer e me tornar adulta com Harry Potter. Foi assim, meu caminho foi por aí. E o seu, César? Fala aí pra mim. Então, eu tenho o Pedro Bandeira também, porque, assim, eu comecei muito a ler. Eu lia também, justamente os gibis da Turma da Mônica, eu lia um monte de sonho de consumo que nunca tinha dinheiro para comprar, do Almanac da Turma da Mônica, que era aquele gigante, isso. Grosso, com história até dizer chega. E, enfim. Aí, eu tive muita leitura, assim, dos livros da escola. Eu, felizmente, apesar de toda a dificuldade financeira, meus pais tentaram deixar meus irmãos e eu, tenho 2 irmãos, numa escola relativamente boa, lá onde a gente morava, que era um lugar muito isolado e tal. E aí sempre tinha os livros que tinha que ler até chegar a hora da prova deles. Era um livro que eu acho que eu lia pelo bimestre, mais alguma coisa mais ou menos assim. E alguns deles, eu lembro até hoje, eu acho que a minha antiga escola foi muito feliz nas indicações, porque eram coisas que eu gostei de ler. Ao contrário do que acontece lá na frente do ensino médio, que indicavam os troços que eu não tinha maturidade para gostar. E o que ficou na minha memória foi Pedro Bandeira, Pequeno Pode Tudo, que é um infantilzão mesmo, se eu não me engano é dele. E depois A Marca de uma Lágrima, que foi mais lá na frente, mais perto da adolescência, que era história assim, de romance, mas tinha investigação. Na verdade, o romance era muito secundário. Assim, a paixonite da Isabel, acho que esse é o nome dela, pelo primo dela, era muito secundário. Mas fazia parte da história. Eu acho que é maravilhoso. Outro livro da época, O Estrangulador, do Sidney Sheldon. Aí vocês me perguntam, vocês botaram crianças para lerem O Estrangulador? Mas era bom, não era... O meu primeiro livro de terror, eu era adolescente, foi Stephen King. Não, Stephen King, eu não vou falar dele agora, porque senão eu vou... Vai ter um programa só sobre Stephen King, fiquem tranquilos. Tem que ser. Aí, outro livro que eu me lembro até hoje é o Não Se Esqueçam da Rosa. De repente, você já ouviu falar desse? Não, esse não. Nunca vi, nunca ouvi. Nossa, ele é muito bom e é muito curto. A autora tá aqui, eu tô olhando para baixo porque eu tô colando. É a Giselda Laporta Nicolelli, sei lá como é que pronuncia o nome dela. Eu sei que é um livro muito legal, que era sobre uma menina, uma adolescente normal, que nasceu, cresceu, creio que em São Paulo, e do nada ela começou a ficar fraca. E aí descobriram que ela estava com uma doença, que ela é uma doença que passou para ela geneticamente, porque o pai dela estava em Hiroshima. Ele é um sobrevivente de Hiroshima que estava lá e ficou afetado pela radiação, sem nem saber. E aí mostra a vida dessa menina que era muito promissora sendo destruída. E é legal. Eu fico muito feliz que ela isso eu acho que faz parte da minha personalidade hoje, de ter certa preocupação social, de questionar a necessidade de guerras e coisas assim. Veio muito desse livro. Ele me botou para pensar muito e era um pirralho na época. É engraçado você falar isso, porque eu, como professora de literatura, eu vou meio que defender os livros dentro da sala de aula, assim, os livros paradidáticos dentro da sala de aula, né? Muitas coisas, muitos dos livros que a gente passa, hoje nem tanto, hoje a gente está tendo uma abertura melhor e maior para esse mercado literário dentro das escolas, mas antigamente muitos dos livros que a gente lia, eles eram voltados, claro, assim como filme e livro também tem sua faixa etária, isso a gente tem que deixar claro e explicar que a gente não pode passar qualquer livro para qualquer... Eu como professora, tá, gente? Não posso passar qualquer livro para qualquer turma, né? Dependendo, eu tenho que medir a idade. E eu, como aluna, eu não gostava, por exemplo, de ler Machado de Assis, porque eu achava um porre. Não. Eu achava muito chato. Eu achava...
E depois que eu fui para a faculdade, eu fiz um curso inteiro sobre Machado de Assis. E, assim, foi tão fantástico, mas tão fantástico, que eu fiquei me questionando que, na verdade, eu não achava Machado de Assis chato. Eu achava o jeito que a minha professora explicava Machado de Assis. Então, eu acho que, como dentro das escolas, muitas crianças só têm um estímulo literário a partir do momento que entra na escola. Né? Eu e o César, a gente meio que teve uma sorte de ter um estímulo literário antes disso, mas não é a realidade de todo mundo. Muitas das vezes, a gente entra na escola e é onde a gente tem o contato com o primeiro livro. E é uma preocupação que eu tenho de como a gente passa a literatura para o outro, né? Como eu disse, o meu avô me mostrou que a leitura era legal e meu avô mal sabia ler. Então, é engraçado o César falar isso porque a gente tem acesso a livros que a escola não passa e deveriam passar. Porque eles se fixam no Machado de Assis e vai ensinar Machado de Assis errado, porque é chato se você ensinar errado. Então, eu não... Na época, isso foi passado para mim no ensino médio e, na época, eu queria ler Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Eu não queria ler isso e eu não li. Se você me perguntar como que eu passei de ano com coisas que eu não li, eu não sei te dizer. Resumo na internet. Até hoje, como eu... Não, eu não tinha internet boa para isso. É um mistério, como eu terminei o ensino médio, é um mistério. Porque eu era muito negligente, muito rebelde. Eu não gostava de ler essas coisas. O mais ou menos interessante que eu li dessa época era o Bom Crioulo, que era um romance gay e tal, Mas foi aquela a escola linguagem que passou? Foi a escola que passou, mas ensino médio. Foi... Mas fantástico. Numa realidade onde a gente acredita que tem... Eu não posso falar aqui mamadeira de piroca? Posso, né? Kit gay na escola? Posso, né? Então, uma realidade onde a gente acredita que é enviado para a escola kit gay, mamadeira de piroca, a escola passa um negócio desse, é fantástico. Parabéns para a escola que você estudou. Maneiríssimo mesmo. Foi o Antônio Prado. Arrasou. Lá a propaganda. Pertinho do Santos. É propaganda do colégio estadual. Você tem que se matricular e rezar para conseguir vaga. O que é mais fantástico ainda. Porque tem essa tendência das pessoas pensarem que as escolas estaduais e municipais, as públicas, elas não dão atenção aos alunos, né? Eu vi muito isso de amigos professores, inclusive, falando, mas a escola pública você passa qualquer coisa que tá certo. Não é qualquer coisa, gente. Você não está formando qualquer pessoa. Então, uma escola pensar nisso, eu acho parabéns. Escola aí do César. Bom, e assim, o negócio é que eram livros, era uma linguagem, obviamente, que para os padrões de hoje em dia, ou pelo menos para os meus padrões naquela idade, era mais rebuscada, mas 90% do que foi passado não me interessou. Eu acho que são leituras que são muito mais interessantes hoje em dia, com a gente adulto, com uma cabeça mais feita. Eu não sei se tem que ter um equilíbrio, porque também se você lê uma coisa mais, não sei se é rebuscada, eu acho adjetivo certo, também ajuda você a escrever melhor, ou pelo menos ajuda você, mesmo que inconscientemente, a pensar em maneiras melhores de escrever. Não sei, assim, para mim é uma pergunta sem resposta. Eu acho que ensinar os clássicos na escola, como Machado de Assis, o próprio Pedro Bandeira, é importantíssimo e é válido. Eu nem estou questionando aqui os fatos de se ensinar Machado de Assis, mas é mais como se ensina Machado de Assis. Porque até Harry Potter, a gente está falando de Harry Potter porque nós dois somos fãs de Harry Potter. E então, assim, até eu tenho um cantinho, não dá pra ver ali, mas aquilo ali, tudo é Harry Potter do lado da impressora. Acho que, calma aí, aqui do lado da impressora, todos os livros do Harry Potter, todos os livros da J.K. Rowling, estão todos ali. E, enfim, se você ensinar Harry Potter errado, se você ler Harry Potter da maneira errada, fica chato também. Então, não é o que você está lendo, e sim como você está lendo e como você está passando. Então, eu acho que toda pessoa, até você que fala assim, eu não gosto de ler, eu odeio ler.
toda pessoa é um leitor em potencial, só não achou o livro certo. Eu sou muito a favor disso. Tipo, as pessoas... eu lembro que teve uma época que ficou muito criticado quem lia, sei lá, 50 Tons de Cinza. Eu não li, nunca li. Vi o filme, mas não li. Também não. E eu acho que eu fui muito pela cabeça do público em geral, de tipo, é uma história chata, não sei o que, não sei o que lá. E aí, em algum momento, não tem muito tempo, eu esbarrei num vídeo de uma blogueira que faz crítica de cultura americana, acho que é Lindsay Ellis o nome dela, e ela fez sobre outra série que eu impliquei, que é o Crepúsculo, que eu também nunca li, porque eu peguei implicância, todo mundo fala, isso é bobo, isso é romântico. Eu também nunca li. Aí ela falou uma coisa, o vídeo dela era pedindo desculpa para a autora, eu acho que é Stephenie Meyer, Meyer é a zona norte do Rio, né? Enfim, ela fez um vídeo pedindo desculpa, que ela tinha percebido, ao crescer na vida adulta dela, ela tinha percebido que toda a implicância que tinha com esses livros, com o Crepúsculo, e isso, de certa forma, para mim, se estende aos 50 Tons, é porque eram livros para meninas adolescentes. E meio que na nossa cultura pop, num sistema misógino, que diminui tudo que é, por assim dizer, feminino ou voltado para a mulher, é tudo botado numa caixinha do fútil, numa coisa boba. Como se a literatura e os filmes e o conteúdo para meninos adolescentes não fosse idiota também. Só é idiota de menina, sabe? E por que eu falei disso do Crepúsculo? Porque no 50 Tons eu acho que é parecido. É porque aqui as pessoas implicaram tanto com os 50 Tons, porque eu acho que o público-alvo, ao meu ver, eram mulheres. E um troço que é voltado para as fantasias que as mulheres têm, é considerado idiotice também, é considerado de má qualidade automaticamente. E talvez mesmo que eu lesse esses livros eu não fosse gostar, mas toda essa narrativa de que troço é idiota, esse troço é fútil, tudo isso me criou muita resistência. Então, eu acho que isso liga com o que você falou de que todos somos leitores em potenciais, porque a gente vai ter alguma coisa que agrada a gente, e a gente também tem que ligar um pouco, foda-se, para o que todo mundo diz, assim, no geral. A gente tem que buscar o que a gente gosta, a gente pode ter influências, pode ter dicas, mas a gente não pode deixar de ler alguma coisa, deixar de viver uma experiência, porque uma boa leitura é você viver uma experiência por causa do que os outros estão falando, sabe? Eu concordo com isso. Engraçado que eu tenho esse mesmo sentimento de não ter lido nem Crepúsculo, nem 50 Tons de Cinza, justamente por influência do meio externo. Engraçado que, nesse caso, eu sou a menininha, né? Eu sou o livro, né, feito para menininhas, para mulherzinha, o livro de mulherzinha. Eu sou a mulherzinha. E, mesmo assim, olhando de fora como leitora, e eu nem estou falando como leitora experiente, porque, por mais que eu goste de ler, eu leio de tudo e qualquer coisa também, mas tenho livros que abandono no meio do caminho porque acho chato, ou tem livros daqueles autores que ninguém nunca viu na vida e eu tô lendo e acho fantástico, e aí eu apresento para alguém, mas eu não conheço esse autor. Mas ele é fantástico, ele é bom, então dá uma chance. E engraçado que quando foi com Crepúsculo e com 50 Tons, eu travei também, apesar de ser a menininha da história, porque foi justamente isso. Foi um rendezvous de informações, porque é muito bom. Eu andava muito hoje nem tanto, até porque a gente está de quarentena, mas eu andava muito de trem na época do Crepúsculo não, de 50 Tons de Cinza. E eu sou uma leitora de trem, né? Tô no trem, eu tô lendo. E, assim como eu, tem muitas pessoas. E, realmente, no trem, majoritariamente, 50 Tons de Cinzas eram lidos por mulheres, e eram várias mulheres. Era um vagão com 2, 3 livros. De tudo quanto é idade. Exatamente, de tudo quanto é idade. E aí, assim, 2, 3 livros dentro de um vagão
É pouco, não é pouco, gente. 3 livros dentro de um vagão é coisa pra caramba. Então, assim, eu fui influenciada negativamente e depois perdi o interesse total, mas vi o filme, não vi Crepúsculo, mas vi 50 Tons de Cinza. Quem lê o livro, depois eu fui pedir opiniões externas, né? As pessoas que leram e que me contaram falaram que tinha muito mais além do que a sacanagem propriamente dita. O livro tinha um conteúdo de abuso, de abuso, e não era o abuso da personagem principal, era o abuso do Christian Grey, ele sofreu abuso. Então, assim, tem todo um contexto que dava para ser trabalhado. Então, mas eu não li justamente por um preconceito. Não sei se foi preconceito meu, foi só tipo um desinteresse. Porque estava todo mundo falando, é legal, então se é legal, é legal. Mas Kiwi também é legal, entendeu? Isso dá um episódio no futuro, preconceito literário. A gente reúne grandes nomes que foram boicotados. O legal é que, apesar de todo o boicote, fez sucesso. Os livros venderam pra caramba, até onde eu sei. Eu não pesquisei sobre isso, mas pelo que eu vi foi um sucesso. As pessoas leram no metrô, independente de bater, xingando muito no Twitter ou não. Galera, depois que eu vi esse vídeo, que foi muito recente, eu tomei um chá de humildade e aí eu tento ser muito menos... Eu tento julgar menos o que as pessoas estão gostando, mesmo que seja que tá todo mundo gostando e tal. Bom, e deixa eu ver. De leituras inesquecíveis, assim, do que a gente vem falando aqui, voltando um pouco pro anterior, uma que eu tive quando eu era adolescente, assim, que eu li durante a adolescência, foram os livros do Érico Veríssimo, Clarissa, Saga, e sem sacanagem, esses livros, eu quase morri para ler esses livros, porque na época eu estava com um problema respiratório, sei lá, e esses livros estavam tão velhos que eles estavam... Parecia que eles... Eu não sei se eles soltavam pó, alguma coisa assim, que me fazia tossir. E eu estava gostando tanto dos livros, porque é tipo o multiverso do Érico Veríssimo. Clarissa tem a ver com Saga, que tem a ver com o Retrato, que tem personagens do mesmo... Enfim. E assim, eu lembro que eu botava um lençol na cara. Mal sabia eu que anos depois teria coronavírus, então eu estava treinando para o futuro para ler o livro. E eu tô sendo mesmo assim. Eu consegui terminar e eu gostei muito. Eu tentei reler esses livros adultos e eu não consegui passar de Clarissa, porque é bem racista e eu, obviamente, adolescente não percebi, hoje eu percebi. E a descrição que ele tem de personagens negros é horrível e é aquilo, né? Anacrônico. Não dá para eu cancelar o cara. O cara já tá morto, ele é de outro tempo que aquilo era a norma e hoje eu não consegui reler, porque eu pensei, eu gostei tanto desses livros na adolescência, eu acho que eu vou admirar eles melhor adulto. Com a minha mente adulta, eu fui reler, eu não consegui. Sério, porque eu fiquei com nojo. Eu consegui reler, parabéns. É muito interessante você falar dois pontos disso, né? A leitura que a gente faz quando a gente é mais novo e a mesma leitura quando adulto. Eu falo isso por diversos livros que eu já li na adolescência e tentei reler adulta e não consegui. Ou quando eu reli e tive uma visão completamente diferente do que eu tinha quando era adolescente. E essa questão do preconceito, né? A gente fala muito em cancelamento. Vamos cancelar fulano. A Anitta esse ano foi cancelada 500 vezes. E depois descancelada. Mas, assim, autores... J.K. Rowling tá cancelada também. Pois é, autores clássicos... Não vou defender aqui o racismo, porque eu acho que não tem defesa, mas era diferente naquela época, porque a gente não tinha esse olhar que a gente tem hoje, preocupado com o outro. Algumas pessoas têm esse olhar, não são todas, infelizmente, mas a gente não tinha esse olhar voltado para o outro. E, por exemplo, a gente vê o Sítio do Pica-Pau Amarelo,
que foi escrito por Monteiro Lobato, e ele é o auge das crianças, né? Quem nunca assistiu quando criança o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Só essa geração que está nascendo agora. Mas a minha geração, a geração da minha mãe assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Monteiro Lobato é um dos escritores mais preconceituosos que existe na literatura brasileira. Então, é incrível essa... Eu, não, por exemplo, não suporto o Monteiro Lobato, justamente por causa disso. Ele, como pessoa, ele tem declarações racistas pesadas, bem pesadas, e como autor, ele também tem. Então, quando o Sítio do Pica-Pau Amarelo vai para a Globo, é claro que a parte do preconceito não vai. É claro que quando o Sítio do Pica-Pau Amarelo vai para a Globo, não tem a parte que o Pedrinho está xingando a tia Anastácia de macaca. Não existe essa parte, mas no livro tem. Então, essas leituras que a gente faz quando criança e quando a gente passa para adulto, é bom a gente reler, não no sentido assim, tipo, como é que eu vou dizer? É bom a gente reler para a gente entender que não era normal chamar a tia Anastácia de macaca naquela época e hoje também não é. Então, assim, eu tenho meu preconceito por preconceito, tenho eu com o meu Monteiro Lobato, não curto. Quem gosta, enfim, tudo bem, gosto não se discute. Mas era um dos autores, era, né? Um dos autores mais preconceituosos da literatura brasileira. Então, isso também dá pauta para um próximo programa, né? Dá pauta para um próximo... Dá. Gente, no primeiro programa a gente está criando várias pautas. Tem que anotar isso tudo depois. Isso é uma boa estreia. Não, a própria... eu vi muito debate na internet sobre essa coisa, sobre o dilema da separação do autor da obra. Porque a J.K. Rowling está muito envolvida em umas polêmicas sobre transfobia. Ela até fez uma espécie de carta aberta esses dias, explicando com os argumentos dela, defendendo o que ela disse. Eu não vou entrar nisso. Mas eu vi alguém argumentando. Ok, quando você separa a J.K. Rowling da obra dela, Harry Potter, para mim mudou a minha vida. Harry Potter mudou a minha vida, salvou a minha vida. E aí enfim, essa discussão que eu vi era chamando a atenção para isso. Ok, se você consegue separar a J.K. Rowling, a obra do autor, será que você faz isso com tudo? E aí eu fiquei com um nó na cabeça que está até agora. Assim, Mas eu acho... A minha solução... desculpa, é que a minha solução hoje eu penso em Harry Potter como uma coisa separada, sem deixar de estar ciente quem é a autora e o que ela tem falado por aí. E não é fácil, mas eu não consigo mais desvincular da minha personalidade adulta Harry Potter, que foi um troço que mudou a minha vida, faz parte de quem eu sou hoje. Mas eu acho também... É complicadíssimo, mas eu acho também que, no caso da J.K. Rowling, ela não levou essa questão transfóbica para dentro do Harry Potter. Então, você lê o Harry Potter como uma obra única. O Monteiro Lobato, não. Ele levou. Tá lá escrito que o Pedrinho chama a tia Anastácia de macaca fedida. Tá escrito. Então, fazer essa dissociação quando o autor faz esse discurso fora e dentro do livro, eu acho que é mais fácil do que fazer essa dissociação quando o autor escreve um livro fantástico, mas fora do livro ele é um filho da puta. Entendeu? Eu acho que fica mais difícil você pesar. Porque ali, para mim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é a personificação do preconceito, mas Harry Potter não é. Porque Harry Potter tem um outro contexto. Então, acho que fica mais difícil você dissociar, né? Isso. Não sei. Eu posso estar falando besteira também. É verdade. Não é verdade. É muito... Realmente, agora que você falou, passou assim pela minha cabeça, realmente não tem essas coisas, não tem esses assuntos dentro do Harry Potter. Eu acho que a questão da J.K. também é muito mais ligada ao que significa ser uma pessoa pública hoje em dia,
porque espera que você seja a perfeita fada desconstruída. Todo mundo tem algum preconceito com alguma coisa, em algum nível. A gente não cresceu numa sociedade livre de preconceitos, então a gente internaliza eles. E, nossa, se parece que eu tô passando pano pra JK, já fomos cancelados no primeiro episódio. Êêê! Já fomos, acabou, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Fica aí a dica, quem sabe a gente volta, quem sabe. Não, eu entendo que você não esteja passando pano, mas eu acho que é mais difícil realmente de fazer essa associação quando... Vou dar um exemplo até que é dentro do universo de Harry Potter, né, que são os Animais Fantásticos, mas voltado mais para o filme. O próprio Johnny Depp foi cancelado por espancar, bater na mulher, né? E aí houve um cancelamento do filme, porque ele, se eu tô dando spoiler, desculpa aí, galera, mas ele é o vilão do filme. E houve uma crítica, tipo, cara, você tá colocando ele, porque foi ela que escolheu os atores. E aí você tá colocando ele para fazer o vilão, e ele bateu na mulher e tal, e você não tá levando em consideração essa causa e tal. Houve todo um melodrama em cima disso. Quando ele não chega no final, acabou que ele nem bateu na mulher, né? Ela se bateu. E aí, enfim, ele era o inocente da história. Então, assim, até que ponto a gente não é passar pano, galera? Porque preconceituoso é preconceituoso e não merece ser passado pano em nenhum momento. Mas toda história tem 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira. Então, a gente tem que prestar atenção também até que ponto, porque se a gente, às vezes, quando chega, por exemplo, no filme, que a gente cancela o Johnny Depp porque ele bateu na mulher, e depois a gente descobre que, na verdade, era mentira, então eu fui preconceituosa, não fui? Em algum momento? Então, assim, não é passar pano, é só ter noção de que tem o certo, o errado e tem o correto, que é diferente de ser certo. Fica a dica do dia. O negócio aí desse assunto é que você vê nessas situações que às vezes a nossa urgência de cancelar é tão grande que o bagulho não é sobre o mundo, é sobre a nossa vaidade de mostrar como nós somos desconstruídos. E reclamar das coisas, reclamar de fulano e beltrano. E o que você faz sobre isso? Você bate de frente com seu amigo que solta uma piada machista, uma piada homofóbica? Isso ou você ri junto com ele, para não ficar, tipo, sem graça. Vou rir, só para ele não ficar sem graça. Isso é um pano para outro programa. A gente já tem programa para mais... Se a gente não for cancelado no primeiro, a gente tem programa, sei lá, para mais de 2 meses. Exatamente. Não, é bom. A gente está reunindo um monte de pauta. A gente fez reuniões para ver próximos assuntos e a gente já está com mais um monte aqui. Arrasou, o que vocês também quiserem. Exatamente. E o que quem estiver ouvindo a gente até agora, vocês quiserem, os assuntos que vocês quiserem, bota aí sugestão também, porque, né? A gente está gravando para vocês que estão ouvindo, mas para a gente mesmo, que a gente queria fazer um bagulho nosso para nos agradar primeiro, mas se estiver agradando vocês também, sintam-se à vontade para sugerir. Quando eu estudava, tinha um site porque a gente tem que fazer trabalho escrito pra caralho, né? Então, tinha um site chamado Gerador de Lero Lero. É a gente aqui, a gente resolveu criar um gerador de Lero Lero. Se vocês quiserem entrar na nossa, show de bola! E a gente tá aí. Inclusive, a gente tá querendo trazer convidados. Isso também a gente não vai ficar só nós dois, não, aqui, enchendo o saco de vocês. A gente tá querendo trazer pessoas de fora também. Então, claro que no começo vai ser muito difícil trazer o Maurício de Souza, mas, assim, se vocês quiserem convidados, ou se vocês quiserem se convidar, o que você tem para mostrar pra gente? Vem que tem espaço. Bom, então, galera, eu espero que vocês tenham gostado de verdade do nosso primeiro programa. As séries nobres chamam isso de programa piloto, então é o nosso programa piloto.
A gente não vai falar só de livro, é claro que a nossa grande paixão são os livros, e eles vão permear muitos encontros aqui, mas a gente vai falar de série, a gente vai falar de videogame, que eu não entendo nada, mas o César entende tudo. A gente, inclusive, vai ser ótimo eu perguntar coisas de videogame para ele, porque eu vou fazer aquelas perguntas mais idiotas. Então, eu acho que, enfim, quando o Farofa Cósmica surgiu, foi para a gente ter essa explosão sem roteiro, porque a gente não tem roteiro. O único que a gente coisa é ter um papelzinho aqui, ó. Mas, tipo, roteiro, ler, a gente não tem, a gente fala o que vem na cabeça, a gente fala palavrão mesmo, porque a vida é feita de palavrões, ninguém aqui é pudico. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O César tem uma caneta de unicórnio, eu tenho uma Bic. Lembrando que o nosso presidente tem uma Bic, então Bic hoje é polêmica. Enfim. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem uma caneta de unicórnio e uma internet. Mas tá tudo certo. A gente tá na quarentena. Quem tá feliz na quarentena? Ninguém tá feliz na quarentena. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Todo mundo tá feliz? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu vou ficando por aqui, vou deixar o César se despedir e até... lembrando que a gente vai fazer um esforço enorme para o nosso programa sair toda quarta-feira, tá? Não, promessa não é dívida, porque a gente depende de uma boa internet, de uma boa conexão, do universo, né, dos astros. Mas toda quarta-feira, se tudo der certo, a gente vai estar por aqui, tá? Então eu vou ficando por aqui, vou deixar o César se despedir e até quarta-feira que vem. Então é isso, gente. Muito obrigado quem ouviu a gente até aqui. Não deixem de interagir aí com a gente, com os meios que a gente vai deixar, de e-mail, de comentário, do que for, telepatia. É isso. Até a próxima Farofa Cósmica. Tchau, tchau. Pessoal.